Pequenos gestos nos fazem sentir bem em relação a nós mesmos, em relação aos outros. Pequenas coisas nos conectam. Elas parecem tudo, muito depende delas. Não é diferente de religião e Deus. Nós acreditamos em certas construções que nos ajudam a entender a vida. Não apenas a entender, mas a obter conforto. A ideia de que somos melhores ao lado de uma pessoa pelo resto de nossas vidas não é uma verdade inata da existência. É uma crença que desejamos ser verdadeira. Para Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje eu quero falar sobre um filme, um livro que eu li recentemente, que mexeram bastante comigo. Mas antes de começar esse vídeo e seguir adiante, eu quero dizer que esse vai ser um vídeo bastante pessoal, que eu tentei fazer um roteiro, mas aí eu desisti na metade do caminho, porque eu vi que não fazia o menor sentido o que eu estava fazendo. Então, se por acaso você chegou agora aqui por conta desse filme que tá no hype, eu quero dizer que você pode ficar, mas que não vai ser um vídeo de explicações e nem falando super teorias e das técnicas empreendidas nesse filme, porque não é esse o objetivo desse vídeo. Está bem? Então tá bem, vamos lá. Eu estou pensando em acabar com tudo. É um livro do Ian Reid. Esse livro, minha gente, ele salvou um dia meu aqui na minha casa na semana passada. Eu recebi esse livro aqui de presente da editora. Não sei como ele veio parar aqui, mas é da Fábrica 231. Eu tô dizendo isso porque chegou na minha caixa postal, enfim, de presente. Eu tinha visto a Adriana, do Redatora de Merda, falando que tava amando esse livro, e eu gosto muito das coisas que a Dricão recomenda. A gente tem uma sintonia nos nossos gostos, embora o canal dela seja completamente diferente do meu, a forma como ela aborda é completamente diferente da minha, e essa que é a graça da vida, da literatura, do cinema. Então esse livro aqui, ele vai falar essencialmente, tá? Pra quem quer saber da historinha, do que se trata, por que eu tô falando sobre ele, vai falar da história de uma moça que tá namorando um rapaz há muito pouco tempo. Ela não sabe mencionar quanto tempo que eles estão juntos. O nome dele é Jake, e eles estão indo para uma viagem para conhecer os pais dele. E então praticamente toda essa história vai se passar enquanto eles estão nessa estrada, e vai ser uma conversa entre os dois. Então os diálogos aqui são muito importantes, porque tudo que eles vão conversar nesse livro são coisas que dizem respeito a questões existenciais, são questões da vida, são aquelas coisas que a gente fica pensando da gente com a gente mesmo, sabe? Quando a gente parece que tá conversando consigo próprio. Eu não sei se vocês têm essa mania, mas eu tenho muita mania de conversar comigo mesma em voz alta, sabe? Eu não fico só pensando, eu converso comigo em voz alta. E essa conversa dos dois me dá essa sensação, sabe? Daqueles pensamentos que vêm filosóficos que você fica conversando com você mesmo. Ela já começa o livro com uma premissa. Essa menina que tá indo viajar com esse namorado, que ela quer acabar com tudo. Então, no primeiro instante, você entende que ela quer acabar com esse relacionamento, que ela quer acabar com esse namoro, porque ela não quer se envolver, sabe? Dá muito trabalho se envolver. Num determinado momento do livro, você começa a perceber que tem uma reviravolta, que eu não vou contar pra vocês qual é essa reviravolta. Os 2 últimos capítulos desse livro, as 20 últimas páginas, as 10 últimas páginas, não me lembro muito bem, tem uma reviravolta, assim, incrível, que me causava, enquanto eu estava chegando nesse momento, sensações físicas, que é uma coisa que eu quase não tenho ao ler livros, sabe? De me dar nervoso, tensão. Então ele envereda para um lugar que começa a dar um pouco de medo, um suspense. Posso dizer que isso aqui é um belo de um thriller, daqueles bem viciantes que você não consegue parar de ler nunca, porque sempre vai ter algum acontecimento que você quer saber como que vai resultar. Então eu li esse livro num dia só, gente. Eu comecei umas 5 da tarde, terminei umas 10 da noite, 10 e meia, com algumas pausas. Não é um livro grande para ler. Quando eu vi, esse livro salvou um dia muito ruim que eu estava tendo e que eu estava realmente pensando em acabar com tudo. Ela até começa o livro com uma fala assim, ó: estou pensando em acabar com tudo. Quando este pensamento chega, ele fica, gruda, perdura, domina. Não há muito que eu possa fazer. Confie em mim, não vai embora. Fica lá, quer eu goste ou não. Está lá quando eu como, quando vou me deitar. Está lá quando durmo, está lá quando acordo. Está lá, sempre. E aí eu fiquei sabendo que ia estrear o filme
E o filme estreava na sexta-feira, no mesmo dia que eu estava lendo esse livro aqui. Então, eu terminei de ler o livro, fui ver o filme, que é do Charlie Kaufman, que eu gosto muito desse roteirista. Esse filme é dirigido por ele. Pra quem não sabe quem é, ele é o roteirista de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um dos filmes preferidos da vida. Inclusive, tem um vídeo desse filme aqui no canal, que é um vídeo de muito sucesso, tem muita visualização, incrível assim. E eu gosto muito da forma como ele conta as histórias. E o filme, ele não é igual ao livro, ele tem uma inspiração bem forte no livro, com os mesmos personagens, mas ele envereda por caminhos diferentes. Porque o livro, no final, ele traz uma explicação para o que acontece de alguma maneira, e aí acabou o livro, acabou o suspense, acaba tudo e tudo resolvido. Agora o filme ele vai enveredar por caminhos mais sinuosos, por caminhos mais densos e de muitas e muitas e muitas e muitas camadas. Vai contar basicamente a mesma história, só que com uma releitura. E isso, gente, que é o mais fantástico numa obra de arte. Eu não gostei da experiência de ter lido o livro e depois visto o filme, porque eu acho que ter lido o livro antes influenciou na minha interpretação do filme, o que não foi legal nesse caso. Eu, na verdade, gente, se eu for escolher entre ler um livro e ver um filme, na maior parte das vezes eu vou preferir ver o filme, porque eu gosto muito mais da experiência audiovisual do que a experiência literária, pasmem, mas eu prefiro muito mais. A partir de aqui talvez eu dê alguns pequenos spoilers, então fique aqui por sua conta. O filme ele vai refletir bastante sobre a questão da solidão, na minha opinião. Uma solidão que é intrínseca ao ser humano, que não importa o quanto que você faça, o quanto que você se esforce, essa solidão vai ser intrínseca a você. Eu consigo compreender que o Jake e todos os personagens que estão em torno dele são realmente a mesma pessoa, e é um filme que vai falar então dessa solidão e das nossas memórias, como que a gente lembra das pessoas que passaram por nós, né? Então, como que o Jake, ele tem essa memória dos pais dele quando ele vai pra fazenda, como que o Jake tem a memória dessa garota que possivelmente nunca fez parte da vida dele. Eu tenho a leitura de que, na verdade, ele nunca se relacionou com ela e esse é o resultado de alguma coisa que poderia ter sido e não foi. Esse lance dela ter vários nomes ao longo do filme me dá a entender de que ele não sabia o nome dela, então cada hora ele chamava ela por um nome. E uma outra coisa que me chama muito a atenção nesse filme, além dessa questão da memória e da solidão, é a questão do que faz com que a gente seja delimitado por um trabalho, por uma coisa que a gente é. Qual que é a nossa função na sociedade? Por que que eu pensei sobre isso? Porque em cada momento que ele vai apresentar essa namorada para os pais ou vai se referir a ela, ele fala que ela tem uma profissão diferente. Então, ora ela é uma poeta, ora ela é uma garçonete, ora ela é física, ora ela é uma gerontologista, acho que é esse o nome, não me lembro muito bem. E isso, como ela é ele, é como ele se enxerga, né? Se eu tivesse seguido qualquer uma dessas minhas aptidões, talvez eu fosse visto de uma outra forma, talvez eu não estivesse aqui entregue, sucumbido à minha solidão, numa escola que eu vim parar para trabalhar, saca? Então me veio muito isso do nosso papel social, da nossa função social e o quanto que isso representa e faz com que as pessoas tenham leituras da gente. Inclusive ele fala, né, que ele é um faxineiro, um zelador da escola, e ele percebe que ele é invisível perante o olhar dos outros, né? Como a gente é invisível dependendo da função que a gente tem numa sociedade. O filme, ele se passa praticamente naquela primeira parte que eles estão seguindo viagem, depois eles ficam um tempo dentro daquela casa, depois eles seguem viagem novamente, e depois a gente tem aquele último ato que o filme se transforma numa espécie de musical surrealista, né? Várias memórias vão adentrando em cena ali, e aí a gente vê como que todas as artes, as manifestações artísticas se convergem ali, né? Então a gente tem a dança, a gente tem aquela cena de teatro no final com todo mundo com a maquiagem super carregada, né? Uma coisa
expressionista. E ao longo da narrativa, como todas as expressões artísticas vão aparecendo, né? São citados inúmeros filmes, são citados inúmeros escritores, né? Atrizes. É como se através de todas essas manifestações artísticas se tentasse uma compreensão do que é o seu eu particular, porque ele coloca várias discussões no meio do filme sobre determinadas obras. Então vai discutir ali Uma Mulher Sob Influência do Cassavetes. Você percebe que o Kaufman, ele coloca a opinião dele através da boca dos personagens para dizer o que ele pensa daquela outra obra e para se entender como ser humano. Eu não sei se ficou confuso isso, mas é como se o filme inteiro, como se essa história inteira fosse uma eterna busca de procurar entender quem você é, de procurar entender como que é cada um dos seus eus, como que a sua memória opera. Esse filme traz tantas simbologias e por isso que ele é muito mais rico que o livro que vai te dar uma explicação no final para tudo que está acontecendo, sabe? É muito reducionista você falar assim, no final das contas, o tempo todo eu, escritora, que te enganei, era um personagem só. Sim, é uma brincadeira muito legal e muito divertida, mas o filme, além dele falar assim, olha, o tempo todo eu te enganei, nós somos uma pessoa só, que ele não faz isso, ele sugere apenas, ele vai brincar com várias camadas de entendimento. Eu acho que esse filme é um prato cheio para uma pessoa que trabalhe com psicanálise, sabe, que faz análise de símbolos, porque tem muita coisa ali. Mas o cerne para mim é a gente se confrontar com essa solidão, com essa melancolia de ser invisível, de ser só, enfrentar os seus próprios demônios. Esse mundo que é a gente, esse mundo de desespero, de desesperança, e tentar se fiar nessas coisas que são mais concretas da sociedade, que é uma profissão, um ofício. E me parece que é um grande jorro de pensamentos, um grande fluxo de consciência. Por isso que inclusive me remeteu muito a um livro da Clarice Lispector, sempre Clarice, minha diva maravilhosa, que eu gosto muito, que é o Água Viva, que é um livro que também acontece num fluxo de consciência, que ela questiona muito sobre a solidão dela, sabe? Tem até um trecho que eu separei aqui pra vocês que diz o seguinte: minha verdade espantada é que eu sempre estive só de ti e não sabia. Agora sei, sou só. Eu e minha liberdade que não sei usar. Grande responsabilidade da solidão. Quem não é perdido não conhece a liberdade e não ama. Quanto a mim, assumo minha solidão, que às vezes se extasia como diante de fogos de artifício. Sou só e tenho que viver uma certa glória íntima que na solidão pode se tornar dor, e a dor silêncio. Guardo seu nome em segredo, preciso de segredos para viver. Uma hora que ela diz nesse livro, que eu não encontrei o trecho para compartilhar com vocês, que ela fala que a solidão é um luxo. Você tá sozinho e de repente se encontrar nesse estado e começar a refletir sobre a sua própria existência é um luxo, é um privilégio. Tudo isso, gente, tá dentro de toda a estética do filme, né? O filme ele se passa numa noite que é uma tempestade de neve, mal se vê, mal se enxerga. A forma como ele utiliza a câmera, tem dois momentos especificamente que os atores eles falam olhando para a câmera como dizendo para você: eu tô te sacaneando, eu tô te indagando, eu tô te provocando, eu tô te fazendo mergulhar nesse negócio aqui, nessa parada aqui que tá muito louca. E aqueles momentos que eles estão no carro, né, que você mal enxerga o que está acontecendo ali dentro e chega uma certa altura que no filme, quando eu revi, isso fica bastante evidente, que um vai complementando a fala do outro. Então aí você fala assim, nossa, olha como eles são a mesma pessoa, e num primeiro momento eu não consegui ter essa percepção. No livro eu também não consegui ter essa percepção. Eu só percebi isso no último momento porque é revelado, mas no filme não é revelado. Então se você não viu, se você não leu o livro antes, talvez você não perceba essas nuances, mas em diversos momentos no filme tem a pista de que são todos a mesma pessoa. Se você chegou até aqui, eu quero recomendar que vocês corram lá no canal da Adriana, do Redatora de Merda, assistam o vídeo dela, que eu vou ser bem honesta, eu ainda não vi porque eu não queria me influenciar, mas eu tenho certeza que vai estar incrível porque ela faz vídeos incríveis. Fujam desses vídeos que falam dos finais explicados da vida, porque vai reduzir
a sua experiência artística. E uma obra de arte, ela é plural, ela é múltipla. E eu tenho certeza que se você assistir esse filme hoje, assistir esse filme amanhã, daqui 10 anos, ele vai se metamorfosear, ele vai se transmutar em outras coisas, porque ele é muito cheio de camadas. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de coisas extremamente cartesianas, que você vai entender o começo, meio e fim, esse filme não é pra você, não é. Mas se você gosta de coisas esquisitas, belas, melancólicas e que vai fazer você desgraçar a sua cabeça, esse filme é pra você. Me desculpa aí se eu me excedi no tempo desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, me contem aí embaixo as impressões de vocês, a gente se vê no próximo vídeo, bom final de semana, aproveita muito e até a próxima. Tchau!